O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Para quem não nos acompanhou na parte 1, né, a gente fala sobre o Espírito Santo, né, os dons infusos. E aqui a gente está dando continuidade, a gente vai falar sobre os dons efusos ou os carismas. Então acompanha a gente aí depois da vinheta. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre os dons infusos do Espírito Santo, clica aqui em cima e vai ver o vídeo e depois volta para esse vídeo aqui e assiste com a gente. Então, o que são os dons efusos do Espírito Santo, os carismas? Os dons efusos são para o serviço, são para a edificação da comunidade, né? Diferente do dom infuso, que é para mim, para minha relação com Deus, esses dons, os carismas, são para a comunidade, são para ajudar o outro. E a comunidade, eu quero dizer quem? O meu marido, o meu pai, a minha mãe, a minha comunidade familiar, a igreja, o meu grupo de oração, o meu grupo de jovens. Então, os carismas são para nós ajudarmos outras pessoas, como já falei. Isso, e como eles são dons, vamos botar assim, eles são dons dados, né? São como se fossem presentes dados pelo Espírito Santo no momento em que ele quer, que ele decidir que deve ser dado. Então não é algo que tipo, ele te deu, você vai ter pelo resto da vida, não. Naquele momento ele vai chegar, vai te dar aquele dom, você vai cumprir aquela missão, né? A necessidade, a vontade que ele quer, né, que te deu, e depois ele vai lá e tira, né? E ele vai distribuindo conforme a vontade dele. Então, como também é um presente, vamos colocar assim, você pode pedir por esse dom também. Sim, você pode pedir para esse Espírito Santo inflamar em você os dons e os carismas dele, né? Então, vamos lá? Quais são os carismas do Espírito Santo? E começando, o primeiro dom que a gente quer abordar é o dom de línguas. Mas antes, lembrando que todos esses dons, né, eles estão na Bíblia, né? A própria Bíblia comenta sobre ele. Então, o dom de línguas, ele é a manifestação do Espírito, né? O Espírito Santo rezando, né? Através de você. Então, através de palavras, sons inefáveis, né? Sons que, a princípio, você não consegue entender, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele entende, né? Ele está rezando por você. Então é interessante o dom das línguas porque é o próprio Deus rezando em nós. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, o que rezar, o que pedir, mas o Espírito sabe. Então ele pede, conhece né? Inteira, né? Sabe. Ele sabe o que o outro precisa, né? O que ele precisa receber, que graça ele precisa alcançar. Então o próprio Deus reza em você para conceder essa graça a ele. Então a gente tem também o dom da interpretação das línguas, né? Quando uma pessoa ela fala em línguas, Deus pode dar essa capacidade de você, no seu coração, entender, sentir a mensagem que o Espírito Santo, né, que Deus quer passar para a comunidade, e assim você consegue colocar, né, de forma que todo mundo consiga entender qual que é essa mensagem. Sim, e a pessoa que fala em línguas pode receber o dom da interpretação, ou outra pessoa que estiver no mesmo ambiente pode receber o dom dessa interpretação das línguas. E, como nós falamos, é um dom para ser partilhado, é para a comunidade, né? Muitas vezes Deus dá aquela inspiração de interpretação, mas aquela mensagem não é para mim, é para o outro, é para alguém que está ali junto comigo, né? Próximo dom, dom da profecia, é quando o próprio Deus coloca uma frase, uma expressão na boca de alguém ali do local que você está. É o próprio Deus falando, ou seja, é sempre uma frase em primeira pessoa, né? Como se Deus mesmo estivesse ali presente e falando para aquela comunidade, para a família, para o grupo de oração, para o grupo de jovens. E só para deixar uma coisa clara, não é que Deus está entrando, possuiu a pessoa, entendeu? E a pessoa perde a consciência e Deus está falando. Não, ele suscita no seu coração uma mensagem que vem propriamente dele, né?
para falar para a comunidade. Muitas vezes as pessoas pensam, a profecia é prever o futuro, e assim, quando a gente está falando aqui do dom da profecia, pode ser até que ele comente alguma coisa, né? Deus é Deus, ele fala o que ele quiser, mas não é esse intuito de previsão de futuro, é o intuito de o próprio Jesus mandar uma mensagem para os seus filhos amados. Sim, e ele não revela nada do que ele já não revelou. Toda a mensagem de Deus foi revelada em Jesus aqui na Terra. Está na Bíblia, né? Então, não existe nada que ele vai dizer que seja além disso, né? Então, tudo já foi dito. Mas, através da profecia, ele nos dá um direcionamento, um alento, uma força nova, enfim. E é engraçado que, às vezes, as pessoas pensam também, ai, meu Deus, mas será que o Espírito Santo pode falar alguma coisa que eu escondo ou algum pecado meu? Não, o Espírito Santo jamais faria isso. Jamais. Sim, o Espírito Santo jamais exporia, né, alguma coisa que a gente guarda, algum segredo ou algum pecado nosso para a comunidade. Isso é impossível. Temos também o dom da fé. Veja bem, não confunda o dom da fé com a virtude da fé. O dom da fé, ele dá a certeza de que é o Espírito Santo que está agindo em você, né? Ou seja, normalmente quando ele manda um outro dom, né? Ele manda também o dom da fé, porque assim, às vezes você pode ficar acanhado, será que é Deus que está falando em mim? Mas às vezes você sente, sabe, uma voz quase gritando dentro de você, que é para você falar, sabe? É uma fé, uma certeza de que é o Espírito Santo agindo em você. Próximo dom é o dom da cura. O que é a cura? É quando Deus age para curar algo no nosso físico, no nosso psicológico, no nosso espiritual. Então, a cura pode ser um processo demorado, pode demorar dias, meses, anos, né? Um processo mais lento. Só não confundir com o dom do milagre, né? Sim. Agora, o que diferencia do milagre? O milagre, ele é instantâneo, é repentino. Ele é de uma forma mística até, né? Então, é uma cura milagrosa, né? É uma cura repentina, né? Que a gente não entende como assim o paralítico andou, o cego viu, o coxo ficou curado, né? E o dom do milagre, ele não se trata somente em relação à cura, né? Ele pode se expandir. Quantos milagres a gente viu, né? Que não estavam relacionados à cura. Por exemplo, o Santo Antônio, que numa palestra, né? Ele falou para várias pessoas e cada um conseguiu ouvir na sua própria língua natal. E o mesmo aconteceu com Pedro, né? Depois de Pentecostes, a primeira coisa que ele fez foi sair e espalhar a verdade de Deus para o mundo, né? Falar de Deus. E as pessoas conseguiam cada um escutar na sua própria língua, né? Materna. E temos também o dom da palavra de ciência. Não confunda com o dom infuso de ciência, né? É diferente. O dom da palavra de ciência, Deus ele dá pra gente, né, um conhecimento que a gente não conseguiria obter por nós mesmos. Às vezes quase como um diagnóstico, né, alguma coisa que ele quer suscitar, uma palavra, uma visão, uma frase, alguma coisa que ele traz que por nós mesmos não teríamos como entender, né, enxergar, né? Nós já vimos esse dom acontecer, por exemplo, quando estávamos rezando por uma outra pessoa e de repente vinha uma imagem na nossa mente, um carro, por exemplo, né? Não estou citando ninguém aqui dizendo que isso aconteceu, mas estou dando um exemplo hipotético. Deus manda na nossa mente, durante aquela oração no Espírito Santo, a visão de um carro. De repente, aquela pessoa que está recebendo oração precisa de uma cura, porque ela passou por algum acidente, ficou com algum trauma. Então, o Espírito, através da palavra de ciência, que é essa imagem, né? Pode ser imagem também, nos dá a ciência de que aquilo ele quer mexer ali na pessoa para ele mesmo ir curando. Sim, ou questões familiares, né? Tipo, o pai... Você precisa, às vezes, você está rezando para alguém, ele te dá o dom de ciência, olha, reza pelo relacionamento com o pai, né? Dessa pessoa, ou algum medo, ou às vezes até problemas físicos, né? Dor, eu já vi, né? Dor no joelho, né? E Deus deu essa palavra de ciência e a gente pôde rezar, né? Por aquele caso. E vem também, já botando outro dom, né? O dom da palavra de sabedoria, que ele vai te dar o conhecimento necessário para você saber trabalhar os outros dons, né? Principalmente o dom da ciência, eu vejo também, que nem ela falou. O carro, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou
rezar pela pessoa de tal forma que ela consiga se abrir, de tal forma que ela consiga absorver, né, a palavra de Deus da forma que precisa ser absorvida, né? Então, assim, a gente é limitado, né? Deus tem toda a sabedoria, toda a inteligência do mundo e Ele sabe como conduzir, Ele sabe como falar, o momento de se calar, até onde você pode ir, até onde você não pode, dentro da oração, né? Principalmente se é alguma coisa que Ele revela. Lembrando que Ele nunca vai revelar nada para expor ninguém, para humilhar ou para diminuir, né? Mas Ele traz esse conhecimento de como proceder. E o último dom efuso, o último carisma é o discernimento dos espíritos, né? Como precisamos desse dom, né? Para a gente discernir se aquilo que estamos rezando ali no grupo vem de mim mesmo, de Deus ou do mal. Então, qual espírito está agindo ali? É o Espírito Santo, né? Então, o discernimento dos espíritos nos ajuda a entender isso. Porque muitas vezes a gente pode se deixar guiar por nós mesmos, né? Pelos nossos pensamentos. Às vezes, por exemplo, eu estou rezando pelo Henrique. Eu conheço ele, né? Eu conheço a história dele, eu conheço as dificuldades dele. Então, às vezes, eu posso rezar por ele movida por esse conhecimento que eu já tenho, por algo humano, né? Então, nessa hora, a gente tem que mandar pedir... uma mensagem que talvez não seja a correta, né? Sim, o que não Deus seja, quer. uma mensagem que Deus quer. Mas aí Ele pode me dar o dom do discernimento dos espíritos e ver, opa, essa mensagem não vem de Deus. Sim. E ela está muito linkada também com o dom infuso, né, da ciência, né? E às vezes também durante a oração o demônio pode querer nos confundir, né? Colocar imagens, palavras na nossa mente, né? Ele tenta o tempo todo tirar a gente da graça de Deus, né? Então a gente precisa pedir pelo dom do discernimento dos espíritos para a gente entender se é Deus mesmo falando ou se a gente está ouvindo nós mesmos ou o mal. E a gente estava até filosofando um pouco, discutindo ontem à noite, né, sobre isso, sobre esse dom, o dom do discernimento dos espíritos, e a gente viu que também é um dom que, através do estudo, vamos colocar assim, né, do conhecimento da palavra, né, do conhecimento da verdade, você pode às vezes chegar num discernimento, né, que alguma coisa não provém de Deus. Quando, por exemplo, alguém vem e te fala alguma coisa que vai contra a doutrina da igreja ou contra as próprias palavras de Jesus, naturalmente, né, você já sabe, opa, isso está errado, né? Mas assim, esse Espírito Santo pode também te ungir e na hora você sentir aquela sensação, sabe? Cara, isso não vem de Deus. Então assim, o dom do Espírito Santo. Sim. Então nós vimos os dons efusos, os carismas do Espírito Santo, né? Aqueles que ajudam a comunidade, né? Nos ajudam a aproximar as pessoas de Deus. E agora nós vamos ver em Gálatas 5, no versículo 22 e 23, os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito? Ai, eu não tô achando. 2000 anos depois. Achei. O fruto do Espírito Santo é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Então, que a gente saiba aproveitar bem todos os dons, carismas e frutos do Espírito Santo. Que a cada manhã, quando a gente se levante, né, a gente peça por esse Espírito Santo, peça que Ele haja em nós, né, para que o nosso dia seja conduzido pelo Espírito Santo. A nossa vida vai ser muito diferente. Eu tenho experimentado isso, assim, todos os dias que eu levanto e peço pelo Espírito Santo, eu sinto a ação dele durante o meu dia. Sim, e assim a gente consegue cada dia mais se aproximando de Deus, né, se aproximando da santidade, se aproximando do céu. Isso é o que a gente mais quer, que a gente possa ir junto com vocês para o céu. Vamos junto? Deus abençoe! Amor, você não apertou para gravar? Você fez também. Eu não caio mais nessa.